Todos. Boa noite. A Epístola de Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 a 7 e 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tina. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse todas a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essa mensagem de Paulo traduz bem o sentido da caridade. E não foi também um acaso que Allan Kardec colocou como bandeira principal da salvação a caridade. Quando afirma, fora da caridade não há salvação. Ele não afirma fora do espiritismo não há salvação. E sim a caridade. E a caridade pode e deve ser praticada por todos, independente da religião, ou até mesmo se tem religião. Porque há pessoas que fazem a caridade, têm o bem no coração e às vezes não tem uma religião definida, mas a importância da caridade. Nós, como foi dito na mensagem, também lido na mensagem, às vezes a gente vai em busca do conhecimento, mas esquece do mais importante, de colocá-lo em prática, no dia a dia. Aquilo de importante que a doutrina espírita nos traz, que nos faz entender nesse nosso motivo pelo qual estamos aqui, e, acima de tudo, a nossa necessidade de aprendermos a nos relacionar com as pessoas, respeitar. Infelizmente, a gente vive num momento atual com bastante turbulência, já previsto pela espiritualidade, mas estamos passando por um momento de turbulência onde as coisas estão perdendo valor. A gente vê quanta violência, quanta falta de respeito, Nem sequer entre as religiões se respeitam, quando na verdade todas são importantes. Precisamos, embora umas possam não concordar com a outra, não concordar, temos o direito. Agora, de respeitar, temos o dever. Porque a melhor religião não é aquela, não é a minha. Para mim, é a minha. Mas para outra pessoa, não. A melhor religião é aquela onde a pessoa se encontra e a partir desse encontro, ela se torna cada dia melhor. Isso a gente encontra na doutrina espírita, nossos irmãos católicos encontram na igreja católica, nossos irmãos evangélicos na igreja evangélica, assim todas as demais religiões, inclusive as não cristãs. Será que quando retornarmos à pátria espiritual, vamos perguntar quem religião foi? Essa religião não está aprovada aqui É claro que não, É claro que a gente vai ser por aquilo que a gente fez. E a caridade é dos maiores meios que a gente tem de fazer. E é interessante que quando a gente fala em caridade, para a maioria de nós, no primeiro momento, vem em mente a doação de coisas, de materiais, medicamentos, cestas básicas, valores, recursos financeiros. É também uma maneira de fazer a caridade, mas apenas uma parte, e eu diria que uma parte bem pequena. Porque a caridade vai muito além disso. É necessária, Por exemplo, quando chegamos numa região, por exemplo, numa periferia, onde convidamos as famílias lá para fazer, independente se é uma instituição espírita, se é uma instituição de outra
de outra denominação, católica, evangélica ou outra denominação. Imagine a pessoa, a família chega lá cheia de necessidade, com fome. Será que no primeiro momento o mais indicado é o evangelho? Não, no primeiro momento é preciso sanar as necessidades materiais. Mas não somente isso, ela deve ser complementada, né, com as necessidades espirituais. Então, por isso que é apenas uma parte necessária, mas não apenas isso. Não foi à toa que Allan Kardec, né, perguntou, uma das perguntas que eu gosto muito de citar nas palestras, na questão 886, quando ele pergunta o verdadeiro sentido da palavra caridade. Mas é interessante que ele não pergunta simplesmente o verdadeiro sentido da palavra caridade, ele complementa como a entendia Jesus. Para Jesus, o que era a caridade? E a resposta, bem curtinha, mas um tanto desafiadora para nós. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que é fácil ser bom para todos? Quando a gente fala ser bom para todos, a gente imagina as pessoas entes queridos, né? Pessoas da nossa convivência, os amigos, os familiares. E mesmo esses, de vez em quando a gente dá umas escapadas. A gente, às vezes, uma discussão fica com magoado, fica... Imagina, esses não são próximos. E ele diz, benevolência para com todos. Não é todos os amigos, todos, independente. Se a pessoa é boa para nós, se não é, se ela nos prejudicou, se nos prejudicou, devemos retribuir com benevolência. E é interessante, nessa uma outra pergunta também do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, quando Jesus recomenda que amássemos aos nossos inimigos, e o Allan Kardec pergunta, mas isso não seria contrário aos nossos sentimentos? Como vamos amar ao inimigo? E os Espíritos também respondem, né? Que quando Jesus se referiu a amar os inimigos, não seria ter para com eles o mesmo amor eterno que temos para os nossos familiares, para as pessoas que amamos. Não foi isso que ele quis dizer. E o que ele quis dizer é que não retribuíssemos o mal recebido com outro mal. Porque agindo dessa forma, nós estaríamos colocando em condições iguais, até inferiores à pessoa que nos fez o mal. Quando ele recomenda amar os inimigos, recomenda que a gente não faça isso, a gente busque fazer o bem, independente se a pessoa nos fez mal. Então, benevolência para com todos, independente se a pessoa nos fez mal, independente se ela não tenha nada a nos oferecer. Normalmente também a gente busca os interesses, né? Se a pessoa tem alguma coisa, a gente precisa ser bonzinha. A pessoa não tem nada a nos oferecer, a gente já trata diferente. Não, ele diz sermos bons para com todos. Quando recomenda a indulgência, ele não pede para que a gente concorde com o erro da pessoa, com as práticas da pessoa, mas que a gente use a indulgência justamente para que a gente busque entender o motivo pela qual a pessoa agiu de determinada maneira. E perguntamos, será que se não fôssemos nós, se fôssemos nós em situações idênticas, não teríamos feito o mesmo ou talvez até pior? Porque é muito mais fácil a gente de fora, sem estar convivendo com a pessoa, julgar, sem estar no ambiente. E também quando Allan Kardec trata da indulgência, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre isso, ele, inclusive os Espíritos orientam, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você, porque a questão eu posso, né, de repente, analisar, né, verificar, questionar, né, com relação ao julgamento. Ele falou, isso pode ser feito desde que seja com um único objetivo, de ajudar. E mesmo assim, de fazer com todo cuidado, para não piorar mais a situação ainda. Agora, se você não pode ajudar, e o que ele normalmente faz? Condena, né, critica, e às vezes até exclui do relacionamento, deixa ou nega auxílio. Então, quando ele recomenda a indulgência, justamente que a gente busque entender e busque auxiliar à medida da nossa condição, do nosso, né, da nossa capacidade. E o perdão?
Será que é fácil perdoar as pessoas? Novamente, dentro do nosso seio familiar, entre pais, mães, irmãos, quando a gente fala sobre a sogra aí, o cunhado aí piorou, né? Aí é mais difícil ainda, né? Mas o quanto é difícil, às vezes, perdoar, às vezes pequenas ofensas, fica remoendo por dentro. E as grandes? Imagina uma grande ofensa, imagina um grande prejuízo. E a gente às vezes fala que perdoa, mas internamente não perdoa. E tem outros que é pior ainda, né? E fala, eu não vou perdoar nunca. Esse com certeza vai demorar muito mais. Imagina, eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é um tanto desafiador. Imagina a gente estar no nosso seio familiar, os nossos filhos, de repente a casa é invadida por assaltantes, por bandidos, e além de roubar o que nós temos, ele comete atrocidades com um filho ou uma filha na nossa frente ali, e a gente fica assistindo o mal sem poder fazer nada, imobilizado. E a gente pergunta, se essa pessoa que cometeu tal ato, fosse pega, né, pouco tempo depois, e colocada frente a frente com esse pai, por exemplo, ou com a mãe, qual seria a reação? Será que a pessoa teria condições de olhar no fundo dos olhos e dizer, eu te perdoo? Algumas pessoas sim, eu já ouvi, inclusive, né, em entrevistas, o filho foi assassinado e a mãe chegou e falou, eu perdoo, que siga a vida de Deus, que Jesus ajude-o. Mas são bravos, porque muitas pessoas vão querer ali partir para a violência e fazer o mesmo, nessa última oportunidade. Ela vai fazer o mesmo, né? A justiça com a mulher própria. Alguns, talvez mais controlados, vai desejar que ele seja condenado e que fique o resto da vida na cadeia, ou que aconteça o mesmo, que alguém faça o mesmo para ele. Ou seja, não perdoou, né? E ainda mais, que é vingança. Avançando um pouco mais, talvez entendendo que a justiça da terra talvez seja falha, tenha erros, e nem sempre as pessoas, né, são condenadas como deveriam, a pessoa talvez diga, deixa o dia que ele morrer, Jesus vai condenar, Jesus vai julgar e condenar. Como se Jesus, ou Deus, né, fosse um ser de vingança, ser que podemos contratá-lo para fazer vingança em nosso nome. Deus, a gente sabe, é todo amor, bondade, justiça, e jamais se vinga. Jamais faria isso. Então a gente tem essa dificuldade. Quanto tempo a gente demora para perdoar? Quantos são os casos, né, que a gente vê de desavença, que às vezes perduram por muito tempo. Então a verdadeira caridade, né, para que a gente conseguir praticar como Jesus fazia, seria dessa forma. Mas é preciso começar. Porque quando a gente fala, não vou perdoar nunca, com certeza vai demorar muito tempo, porque a gente não quer perdoar. Porque o perdão é um exercício. A gente começa uma luta interna muito grande e vai eliminando os sentimentos, vai eliminando, até que um dia, verdadeiramente, a gente consiga perdoar. Para fazer a caridade, da mesma forma, é uma dificuldade. E quando a gente fala em caridade, a gente normalmente, além de vincular as coisas materiais, a gente já vincula, mas eu em uma instituição, né, ser voluntário, dedicar um tempo. Sim, uma das formas, eu diria, uma ótima forma, porque ali você se desafia. Primeiro, a dispor um tempo da semana, às vezes ficar com a família, às vezes fazer outras coisas, para ir lá se dedicar. E é interessante quando a gente fala em caridade, por exemplo, um serviço voluntário, quando a gente vai a uma instituição para auxiliar, por exemplo, uma instituição de periferia, vai auxiliar a comunidade carente, a gente, normalmente, talvez até de forma inconsciente, a gente coloque na nossa mente ali, eu vou lá ajudar os pobres. Ou seja, eu, superior, vou lá ajudar as pessoas inferiores que estão precisando. Será que é isso? Será que acontece realmente dessa forma? Vai ajudar? Sim.
mas dependendo da forma que fizer, talvez não ajude. Se ela for com ostentação, vai constranger, a pessoa vai receber e não vai ajudar. Esquecemos de uma coisa muito importante, e talvez isso é o maior motivo pelo qual as pessoas, boa parte das pessoas, não ficam. Vai uma, duas vezes e não voltam mais. Porque não entendem o verdadeiro sentido desse ato. Não é apenas eu ir lá ajudar, não. Você está sendo muito mais ajudado do que ajudando. Porque se eu vou me dispor um dia, por exemplo, um sábado à tarde, vou lá me dispor para auxiliar uma comunidade, né, determinada região carente, uma instituição. Aí eu vou lá, eu estou indo lá ajudar, eu superior, as pessoas inferiores precisam de mim, estou dispondo do meu tempo de graça para ajudar. O que acontece? Lá vai ser um mar de rosas? Não. Vai ter divergências com os trabalhadores, que sempre tem divergências de ideias. Vai ter pessoas que às vezes você vai acabar de ajudar e vai receber como pagamento uma ingratidão, e às vezes até de forma inconsciente, porque as pessoas, né, elas às vezes vivem num meio, né, que vivem, não é culpa delas, é o meio. E aí você vai dizer o quê? Eu não volto mais. Eu vou estar aqui me dispondo do meu tempo, de graça, e as pessoas não reconhecem, não voltam. E não voltam mesmo. Tem o direito, é uma escolha dele. Porque não entendeu verdadeiramente. Porque se eu sentir ofendido, significa que eu ainda tenho um desafio. Eu não estou ajudando com desinteresse. Porque eu estou lá, é uma troca. A gente muito mais aprende do que ajuda. Porque ali você se desafia a ser melhor, a ser menos egoísta, a não dar ouvidos, entender, ser indulgente. A verdadeira caridade é a linda prática. Porque você está ali se desafiando. Mas não é só isso. Mas eu não tenho tempo de fazer a caridade. A caridade pode ser praticada todos os dias, em todos os momentos, inclusive quando estamos sozinhos em casa. Quem está impedido de fazer uma oração em favor de alguém? Quem está impedido de fazer uma oração em favor do inimigo, caso tenha? Imagina falar para uma pessoa que diz que não vai perdoar nunca, pedir para ele orar para o inimigo, jamais, não quero que ele tenha. Mas na verdade não, temos sim que orar pelas pessoas, nos desafiarmos a orar pelos nossos inimigos. Quem se lembra de orar pelas pessoas que ainda estão apegadas ao crime? Nossos irmãos que estão lá no presídio, cometeram erro? Sim. É justo que muitos estejam presos? Sim. Mas será que não podíamos contribuir com isso? Imagine um ambiente que há nesses, as vibrações que há nesse ambiente carcerário. Somado, aquelas pessoas ali envolvidas com o crime, somadas a espíritos que estão ali, tentando, de alguma forma se vingar. Todo esse processo, e somado ainda, não bastasse isso, já, só por isso já seria um ambiente pesado, carregado. Quantas energias negativas chegam diariamente lá de nós, pessoas de fora, que emitimos essas vibrações. Imagina quando a gente assiste a um noticiário na TV de um crime bárbaro. Qual o sentimento que vem na maioria de nós contra essa pessoa? Não um sentimento de revolta, um desejo, de que ele sofra, que ele pague por isso? E quando pensamos, estamos emitindo energias negativas, nocivas, que chegam até o destino e vão carregando. Imagina um crime que às vezes que ganhou repercussão nacional até mundial. Quantos milhares, talvez milhões de pessoas vibrando negativamente contra as pessoas. A gente pergunta qual que é a probabilidade dele ter um minuto de consciência para poder refletir o que fez. E se ao invés disso a gente orasse por ele, novamente, não vamos jamais concordar com o que ele fez, mas orássemos para que ele tivesse consciência e pudesse refletir e decidir a mudar. Será que nós não contribuiríamos e amenizaríamos esse ambiente? Será que não contribuiríamos para diminuir o índice dessas pessoas? Será que mais pessoas
não se salvariam? É uma forma de caridade. Às vezes eu não tenho recursos para contribuir, às vezes não tenho tempo. Um sorriso, alguns minutos do tempo ali para ouvir alguém com atenção, para que a gente possa realmente dar atenção, para que ela possa desabafar. Quantas oportunidades que a gente tem no dia a dia. Quando Allan Kardec também fala a respeito da esmola, né? Na questão 888, ele questiona, né? Assim, meio que questionando se seria uma coisa, por exemplo, se deveríamos dar esmola, né? E ele diz: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, sem embrutece. Imagine uma pessoa que toda a vida não dependeu, de repente ser obrigado a sair e pedir. O constrangimento, né? Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a assistência também dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, suprir aqueles que não podem trabalhar, que não têm condições. E aí, então, na questão seguinte, na 888A, ele pergunta: então condenais a esmola, né? Por conta de 100? Não é a esmola que é censurável, mas a maneira por que ela é dada. Como estamos dando a esmola? Né? O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhes estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Se não for dessa maneira, não pode atender as necessidades materiais, mas o coração mal será tocado. Então, quando a gente analisa, imagina uma pessoa pedindo esmola, como a gente trata? A gente às vezes observa, por exemplo, no semáforo, em Londrina, infelizmente, tem muito, né, pessoas de rua, em situação de rua, pedindo, que às vezes no semáforo eles pedem. A gente fica observando. Independente, não é o caso se deve dar ou não deve dar, cada um tem a sua consciência se deve dar ou não deve dar. O fato que a gente observa é a maneira com que as pessoas são tratadas. Às vezes com má educação, às vezes sequer a pessoa baixa o vidro, então não custa baixar o vidro e falar: infelizmente hoje eu não posso dar, não tenho. E com educação, com um sorriso, vai atender muito mais do que se você tivesse dado. Pelo menos a pessoa não se sente constrangida, a pessoa sente com atenção. Quando a gente vê uma pessoa se aproxima para pedir e a gente tira alguns trocados do bolso e dá para essa pessoa, ainda sem querer saber o que ela vai fazer, para onde ela vai usar, será que a gente faz isso com a intenção de ajudar? Ou será que a gente está comprando a saída dela rápida? Né? A gente às vezes dá umas moedinhas para a pessoa não nos incomodar mais, ir embora e deixar a gente em paz. Não é esmola, não é ajudar. Porque nem sempre o valor financeiro é uma ajuda. Imagina uma pessoa que está fazendo uso de entorpecente, você pegar R$100 e dar na mão dela. Ela vai se acabar ainda mais, vai comprar tudo em drogas, infelizmente. Mas a forma com que a gente pode tratar. Por isso que as instituições que estão ali na periferia auxiliam tanto. E novamente, não só as espíritas. Existem inúmeras igrejas, né, religiões que fazem. E a gente estava até comentando no início ali na entrada, os vicentinos da Igreja Católica fazem um trabalho belíssimo, os nossos irmãos da Igreja Adventista também, né, fazem um trabalho muito bonito, são os que mais se destacam nesse campo. E não só alimento, mas o alimento material e depois também o alimento espiritual, o auxílio, a orientação. E não é conversão. As pessoas não são obrigadas a se converterem. É apenas que sejam tocadas, né? Pelo processo, sejam orientadas da maneira correta. Na questão 888, na questão seguinte, sobre a questão 889, é uma pergunta bastante interessante, que Allan Kardec pergunta: aquela pessoa que possua bens e recursos suficientes para viver o resto da vida, até o final da vida, de forma tranquila. Há pessoas que às vezes
acumular um capital, né? Seja pelo trabalho, né? Seja por herança, que às vezes pode ficar o resto da vida, dependendo da idade que tem, não vai acabar. Eles têm uma grande quantidade de recursos. E Allan Kardec pergunta: essa pessoa está desobrigada do trabalho? E olha o que eles respondem: do trabalho material, talvez, mas não da necessidade de ser útil, de usar os recursos que tem, né, para o melhoramento seu e para o melhoramento do próximo, das outras pessoas. Porque por mais que a gente tenha conseguido os recursos, a gente às vezes fala, mas eu consegui trabalhando, à custa de um suor, de forma honesta. E sim, tem muita gente que acumula recursos de forma honesta, sem prejudicar o próximo, e não há nenhum problema nisso. Agora, o problema é quando a gente se torna escravo desses recursos e não quer dividir com ninguém. Será que foi ao acaso que a gente acumulou esses recursos? Porque há pessoas que conseguem e há pessoas que, por mais que lutem, fazem de tudo e não conseguem. É claro, estamos falando de trabalho de maneira correta, porque da mesma forma também há as pessoas que se esforçam e ganham, e as pessoas que não ganham porque não se esforçam, ficam esperando tudo dos outros. Mas estamos falando de pessoas que lutam de forma correta. Então já vem, né, com isso. E nesse caso, talvez não seja um merecimento, tá? Muitas vezes é uma prova, e uma prova muito desafiadora. Esse recurso não é nosso. Por mais que esteja sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa guarda, não é nosso. Se fosse nosso, nós levaríamos após a morte, e não é nosso. Imagina a gente estar com os recursos e falar, não vou dar nada para ninguém, é todo meu. E até quando que a gente vai viver? Daqui meia hora a gente pode retornar à parte espiritual e fica tudo aí. Então, por isso que ele diz, não da necessidade de ser útil, de fazer o bem, não somente a si, mas também fazer o bem ao próximo. Que não é usar tudo, não precisa usar, mas que também contribui para isso. Porque quando faz isso, novamente, é um exercício dos mais desafiadores e dos melhores exercícios para o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento moral, para o merecimento da pessoa. Porque é, sim, ainda um desafio muito grande. 893, mais uma questão que também fala a respeito disso. Qual que é a mais meritória das virtudes? Ele pergunta. E aí, os Espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito. São indícios do progresso. Se estamos fazendo bem, de alguma forma, estamos progredindo. Mas, ele diz, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, né, das más tendências. A maior das virtudes consiste no interesse pessoal para o bem do próximo. Baseia-se na caridade mais desinteressada. Novamente, né, os Espíritos colocam aqui como a caridade desinteressada. Que a gente faz com único interesse. Na verdade, não é desinteressado, é o interesse próprio, né? Mas a gente tem interesse que a gente faça com o interesse do bem do próximo. E é triste a gente às vezes ver que as pessoas fazem mais para cumprir a sua coisa para com os outros, para cumprir, talvez até tentar cumprir com Deus, dizer estou ajudando. E é triste quando a gente vê as doações que as instituições recebem, às vezes, né, tem para o lixo que ninguém consegue usar. Então a gente deve perguntar, se eu usaria, por que eu estou descartando? Eu usaria isso? Não usaria. Então, se eu não uso, por que o outro vai usar? Não é porque a pessoa tem necessidade que ela vai usar uma coisa totalmente sem condições. Às vezes só um par de sapato, às vezes sapato que a pessoa usou até o máximo que podia, chega, e infelizmente chegam muitas dessas, né, doações. É claro que chegam doações muito boas, e felizmente, né, a maioria vem em condições boas, mas algumas, infelizmente, caem direto para o lixo, não teria condições de doar. Então essas, né, e outras formas, às vezes não vem de pessoas, né, sem condições, às vezes vem de pessoas com boas condições. Então, quanto temos o desafio ainda de aprender, de entender a verdadeira caridade, porque ela liberta a nossa consciência.
Ao contrário do que a gente às vezes imagina, quando retornamos à pátria espiritual após a morte, a gente fica com medo do julgamento, a gente fica preocupado, né? O que vai acontecer? Mas, análise do que vai acontecer, nós temos, basta analisarmos a nossa trajetória. Não é Deus que vai nos castigar, não é Deus que vai nos punir, não é Deus que vai nos julgar e condenar. Quem vai fazer isso é a nossa própria consciência, por tudo aquilo que fizemos, de bom ou de ruim. É a balança. E quando chegarmos lá, isso vai cobrar. E qual a melhor forma? Justamente através do auxílio ao próximo. E auxiliando pessoas que sequer conhecemos. Quantas pessoas, né, a gente conhece que tem essa condição de auxílio, de ir em busca do necessitado, porque muitas vezes ele sofre calado, que não tem coragem, está ali envergonhado de tal situação e sofre calado. E essa pessoa muitas vezes está muito próxima, às vezes pode ser um vizinho, pode ser um membro da família, e a gente sequer nos dando conta. Essa pessoa que verdadeiramente, porque às vezes há pessoas que ela quer, mas não tem o merecimento, ela quer, espera tudo, né? Que a gente faça tudo, que a gente faça, que contribua, mas você tem mais e você vai fazer. Mas não é porque eu tenho mais que eu preciso auxiliar. E para auxiliar, né, preciso também saber auxiliar a pessoa certa. Não é porque a gente tem recurso que vai sair distribuindo, né, sem nenhum critério. Por isso, o maior desafio, novamente, em fazer a caridade, saber a quem ajudar. Eu comentei, imagina a gente fazer isso com uma pessoa viciada em entorpecente. Qual a maior caridade que você deve fazer por ela? Auxiliá-la a sair do vício, não simplesmente dar os recursos. Né? Qual a maior caridade que você pode fazer com as pessoas necessitadas? Não só apenas sustentá-las, mas instruí-las. Por isso a importância das instituições, dos cursos, das orientações. Eu me recordo, certa vez, que contaram uma história de Raul Teixeira, que ele foi visitar uma casa espírita que tinha um trabalho assistencial, e o presidente da casa lá, apresentando uma coisa, e com maior orgulho lá durante o trabalho, falou: essa aqui é a senhora tal, ela já é a terceira geração, nós já atendemos a mãe, já atendemos a avó dela aqui, né, com todo orgulho. E o Raul olhou para ele e falou: então vocês não estão fazendo nenhum trabalho, porque se você está atendendo já a terceira geração, significa que o trabalho não está dando resultado. Então as pessoas vinculam apenas a necessidade material, esquecem-se de maior auxílio. E quanto isso tem valor, esse auxílio, né, da orientação, da transmitir uma palavra de conforto. A gente vê, quando vamos visitar nas periferias, por exemplo, as aulas de evangelização, que as criancinhas recebem as criancinhas, e nos primeiros dias que elas chegam lá, e é normal elas chegarem agressivas, né, com um comportamento muito agressivo, arredias. E por que isso acontece? Porque elas vivem em meio à violência, muitas vezes dentro da própria família. Violência moral, violência física e, em alguns casos, também violência sexual. Então elas vêm desse comportamento, elas não têm outra visão além disso. Mas quando são recebidas pelos evangelizadores, a gente percebe em pouco tempo quanto elas mudam, quanto elas se transformam. E às vezes uma ou duas vaguinhas no sábado apenas, porque elas são recebidas com carinho, são recebidas, né, com atenção, sem violência, com orientação. Quando elas fazem alguma coisa errada, não são simplesmente reprimidas ou espancadas, elas são orientadas. Por quê? O que pode fazer, o que não pode, e por quê? O quanto transforma. O quanto elas, né, transformam. Quando a gente fala, por exemplo, dos jovens delinquentes, que a legislação, as pessoas condenam o estatuto da criança e do adolescente, independente se deve ou não reduzir a idade, na maioridade penal, não vamos entrar nesse mérito, mas por que os jovens estão nessa situação? Porque eles se envolvem no tráfico, porque eles se envolvem no crime. E a gente vê que a maioria deles são jovens que moram na periferia. Porque elas nascem numa família desestruturada,
sem nenhuma condição, num ambiente totalmente desfavorável, são tratados com toda, nenhum critério de educação, com violência, todo tipo de violência. Quando aqueles que podem, que vão à escola, a gente vê, infelizmente, as escolas de periferia também têm dificuldades, não é por conta dos professores, é por conta de toda a estrutura, não recebem a educação adequada, vão em busca de emprego, já tem dificuldade na educação, tem dificuldade na família, sofre o preconceito. De onde você é? Eu sou da favela tal. A pessoa não pega. E aí, qual a alternativa? Ir para o mundo do crime. Eles vêm, não tem perspectiva, porque o meio onde eles vivem, por conta de tudo isso, não dão perspectiva. E aí o jovem não sai. A gente lá no Irmã Sheila, quando atendíamos o Jovem Aprendiz, tínhamos o programa Jovem Aprendiz, quantos foram os casos que aconteceu isso? Certa vez um jovem relatou que ele, aos 16 anos, perdeu o pai. E como irmão mais velho, se viu na obrigação em sustentar a família, ajudar a mãe. E, por sorte, logo em seguida ele entrou, construiu emprego através do aprendiz. E ele relatou depois, no depoimento, se não fosse isso, ele teria enveredado pelo mundo do crime, porque ele não teria outra alternativa para sustentar. E aí diz, de quem é a culpa? Será que a família é culpada? Apenas a família? Ou somos nós, sociedade? E se pudéssemos contribuir com essa educação, se pudéssemos auxiliar nessa educação com tantas, já tem instituições, dessas instituições, ou através de outras? A gente fala, mas eu não tenho tempo, não tenho condições, mas não podemos ajudar de outra forma? Se a gente se unisse forças, quanto seriam transformados? Quanto a gente auxiliaria? Então, olha a nossa responsabilidade perante todo o processo. Podemos, sim, devemos, e é para o nosso melhor proveito, para o nosso bem. Nós seremos os maiores beneficiados, porque teremos então superados, e adquirido uma série de virtudes. Então, não foi acaso que Allan Kardec coloca a caridade como bandeira principal da salvação, porque realmente, conforme diz Jesus, sermos bons, indulgentes e aprendermos a perdoar, e auxiliarmos e amarmos o nosso próximo, principalmente aos nossos inimigos. Que Jesus abençoe, nos auxilie e nos proteja.